Sem medo de ser mulher, Zé Pinto. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. De ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros. Participando sem medo de ser mulher. Pisando firme, sem medir nenhum segredo. Participando sem medo de ser mulher. Pois sem mulher, a luta vai pela metade. Participando sem medo de ser mulher. Fortalecendo os movimentos populares. Participando sem medo de ser mulher. Pois a vitória vai ser nossa, com certeza. Participando sem medo de ser mulher. Sem medo de ser mulher, Zé Pinto. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Daiana, sou professora da UFRA, do campus Belém. Em nome do Núcleo de Educação e Diversidade na Amazônia, o NEDAM, saudamos a todos os que partilham conosco essa tarde, essa roda de conversa, que tem como tema Mulheres na Agroecologia Amazônica, um tema de suma importância para pensarmos um mundo mais justo, um mundo mais solidário, de respeito ambiental. Né? Nós começamos essa programação na segunda-feira, fizemos homenagens a algumas mulheres, né? Dentre elas a professora Ivanídia Poluceno, da UEPA, educadora popular, referência freiriana, né? E também queremos fazer referência a outra mulher, que fisicamente ela não está entre nós, mas ela deixou o seu legado fincado na floresta, no vento, né? Que mulher é esta? É Maria do Espírito Santo da Silva, né? E nós queremos trazer um pouco das memórias da Maria do Espírito Santo, quem era Maria Espírito Santo da Silva, para inspirar a nossa tarde com mulheres que também atuam na agroecologia. Maria do Espírito Santo da Silva, em memória. Da luta, a primeira coisa que é importante é a ousadia. Maria do Espírito Santo foi uma mulher, mãe, militante, estudante, professora, agroextrativista, educadora popular, defensora das florestas e do meio ambiente, e tantas outras coisas que não caberiam aqui. Hoje Maria é semente, não porque morreu, mas sim porque fincou suas raízes e seus sonhos na esperança de um mundo melhor, com vida digna e preservação da natureza. Nascida na cidade de São João do Araguaia, em 8 de dezembro de 1957, Maria teve 7 filhos. Conheceu Zé Cláudio quando tinha 30 anos, em 1988, quando a mesma foi mesária na eleição daquele ano. Desde então, nunca se separaram, nem mesmo no dia em que foram brutalmente assassinados. Fariam 23 anos juntos. Os avós de Maria diziam que mulher não precisava estudar para não escrever bilhete para namorado. E quando casasse, era para viver só em casa. Mas seu pai dizia, cheio de orgulho, que ela e as outras filhas seriam professoras. Maria ingressou no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária em 1998. Já era professora de Educação de Jovens e Adultos. Fez o magistério entre os anos de 2002 a 2004 e continuou atuando na EJA. Ingressou em 2006 no curso de Pedagogia do Campo na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e defendeu seu trabalho de conclusão de curso em 2011, 2 meses antes de ser assassinada, aos 54 anos. Maria do Espírito Santo e tantas outras Marias tiveram a vida ceifada. A floresta sustentável e justa sempre foi o desejo
a prática e a luta de Maria. Integrante do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, vivia o que defendia, um projeto coletivo de vida digna e integrada à biodiversidade presente na floresta. Já virou utopia, ela disse. Mas aqui no meu lote, podemos mostrar para a sociedade que é possível viver de maneira sustentável. A luta do ecologista, do ambientalista, é vista como de pessoas do atraso. Ah, coitados. Da luta, a primeira coisa que é importante é a ousadia. Para mim, é o que alimenta a vida. Maria do Espírito Santo foi uma das fundadoras do Grupo de Trabalhadoras Artesanais Extrativistas, o GETAI, grupo resistente a favor da preservação da natureza e da produção sustentável. Ela, que foi nomeada postumamente como heroína da floresta pelo Fórum das Nações Unidas, pelo seu trabalho no combate à extração ilegal de madeira na floresta amazônica, nos inspira a continuar quando diz: tem pessoas que dizem que não vale a pena, mas para mim, vale a pena. Para mim e para o meu companheiro, vale a pena, porque para mim, a pior coisa é a omissão. Da luta, a primeira coisa que é importante é a ousadia. Maria do Espírito Santo da Silva e tantas outras Marias, tantas vidas, presente, presente, presente. Obrigado, professora Dayana. E como a Maria do Espírito Santo da Silva, tantas outras Marias, né, gente, atuam na defesa sustentável da natureza e a partir das práticas ecológicas. Meu nome é Breno Raiol, eu sou professor vinculado ao Instituto de Ciências Agrárias da UFRA, né, junto com a professora Lívia. A gente trabalha no projeto, no grupo de pesquisa Caipora, e nessa roda de conversa, né, vamos evidenciar nós convidamos 3 mulheres para conversar junto com a gente sobre essa questão das mulheres na agroecologia amazônica. E vou apresentá-las, né? Primeiramente, a professora Elisete Marques de Souza, ela é bióloga, especialista em agroecologia e, no momento, representando a Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes e a Rede Geral de Agroecologia Cametá. Também estará junto com a gente a Aparecida Altardo Soares, engenheira agrônoma, mestre em agroecologia, representando a Comissão Pastoral da Terra Regional Mato Grosso, e a Lívia, professora Lívia Rangel Vasconcelos, professora da UFRA também, e junto com as 3, a gente vai estar conversando sobre essa questão das mulheres no papel, na sua grande importância no papel da agroecologia. Então, a gente vai iniciar com a Elisete. Elisete, muito obrigado pela sua participação. Está com você a fala. Olá, boa tarde a todos e a todas, né? Eu agradeço o convite para participar dessa roda de conversa. Eu sou Zete Marques, né? Eu me chamo Elisete, mas eu gosto mais de que me chame de Zete Marques. Eu sou conhecida no território do Baixo Tocantins como Zete Marques. Eu sou agricultora, eu sou mãe, eu sou esposa, sou filha e sou mulher. Acima de tudo, eu sou mulher. Uma mulher que trabalha com a agroecologia através de uma organização que é uma ONG, que é a APAC, e através também de uma rede que se chama Rede Geral de Agroecologia. E além da rede da APAC, eu também trabalho com um grupo de mulheres na minha comunidade, que é a AMA, que é uma associação dos moradores, e por dentro dessa associação a gente tem um grupo de mulheres. Mas e antes de falar da APAC, da rede, da AMA, eu vou falar um pouco da agroecologia, né? A agroecologia, ela é uma ciência que
que estuda, que vem trazer para a agricultura uma agricultura sustentável, né? Que ela concilia o saber tradicional com o saber científico. O saber científico com o tradicional, ele vem de mão duplas, né? É a valorização do conhecimento tradicional. A agroecologia, ela é um conjunto de saberes, né, que vem valorizar os direitos, vem valorizar a questão de gênero, não trabalha somente com a agricultura. A agroecologia, ela trabalha o todo. Ela tem uma visão holística, né, que trabalha o todo, o por inteiro. Você trabalha desde do plantio, vem o cultivo, o manejo, a comercialização, vai ao empoderamento da mulher, né, dentro dessa propriedade. A agroecologia, ela é uma organização sistêmica, né, que ela vem no trabalho coletivo, ela não trabalha um indivíduo sozinho, ela trabalha a família, ela trabalha a associação, a cooperativa. E eu trabalho numa rede que a gente fortalece esse trabalho coletivo, a troca de experiências, os intercâmbios, né, a valorização do saber local, né? E eu vivo a agroecologia desde sempre. Apesar, sempre pratiquei a agroecologia na minha família, porém eu não sabia o que era a agroecologia, como muito hoje acontece, né? As pessoas vivem a agroecologia, mas ela não sabe o que é agroecologia. E eu, como eu sou filha de agricultores, né? A gente sempre trabalhou a agroecologia, mas a gente não sabia. Mas a partir que a gente começou a formação, eu participei da vida do sindicato dos trabalhadores rurais aqui em Cametá, através da APAC, da ONG, no qual eu sou assessora, eu passei a conhecer a agroecologia e vi da importância que a agroecologia é na vida do agricultor, da agricultora, especialmente de nós mulheres, né? E aí, assim, como eu conheci a agroecologia e eu tenho no sangue essa questão do empoderamento feminino, o trabalho em mutirão que vem desde a minha mãe, do meu pai, e hoje a gente continua com esse trabalho coletivo através do grupo de mulheres que eu trabalho, e além do grupo da comunidade que eu moro, eu trabalho com outros grupos de mulheres. E a gente sempre incentiva essa questão do coletivo, do saber tradicional. Então, a agroecologia, desde sempre está presente na minha vida, né? E em vários momentos a gente trabalha em movimentos, né? Eu trabalho em movimento social, e no qual esse movimento social, como eu já disse, eu trabalho numa rede, né? Que se chama Rede Geral de Agroecologia, que através dessa rede a gente tem. Essa rede está situada no território do Baixo Tocantins, no município de Cametá, né? E no qual, por dentro dessa rede, a gente tem várias outras organizações no quais a gente faz as práticas agroecológicas, a gente trabalha o manejo sustentáveis, a gente trabalha a questão da comercialização, não só o cultivo, e não só a colheita, não só a organização da produção, mas a gente trabalha também a comercialização, vai em busca de outros mercados, além das feiras, das cestas agroecológicas, a gente também trabalha com os mercados institucionais, PA e PNAE, no qual a associação no qual eu faço parte, que eu trabalho através do grupo de mulheres, a gente está trabalhando o PNAE e o PAA, e os produtos são agroecológicos. As meninas hoje na comunidade, elas estão trabalhando a organização das cestas. Devido à pandemia, a gente não está fornecendo lanche, porque parou as aulas, né? Só estão tendo as aulas remotas, e aí os lanches a gente transformou em uma cesta, né, com as frutas agroecológicas dos nossos quintais agroecológicos, que nós, mulheres, a gente trabalha na nossa comunidade.
E a agroecologia é isso, a agroecologia é vida, a agroecologia é prosperidade, né? E a importância da agroecologia, o trabalho em rede, que esse trabalho de rede a gente conhece a diversificação que a Amazônia tem, né? E esse trabalho em rede, ele dá oportunidade para pessoas ter um manejo sustentável, diversificar a produção, de levar essa produção para comercializar, para gerar renda para sua família. A agroecologia, ela dá a oportunidade do alimento saudável, da segurança alimentar e da soberania alimentar. A agroecologia, ela dá oportunidade para nós, mulheres, sermos protagonistas da nossa própria história com a terra, de ser protagonista da gestão da nossa propriedade, porque nós, mulheres, nós vivemos lá na propriedade, apesar que a gente ainda não é reconhecida, né? A gente só é uma ajuda, né? Mas a gente está lá na prática, trabalhando, a gente planta, a gente molha, a gente faz a limpeza, a gente cultiva, a gente organiza a produção e a gente comercializa. E isso vem a geração de renda para nós e para nossas famílias, e aí a gente leva alimentos saudáveis para as pessoas que consomem os nossos alimentos. Isso, a importância da agroecologia é essa, da oportunidade para nós mulheres que somos protagonistas, que nós somos guardiãs da mata, das águas e da floresta. A agroecologia, ela é uma diversidade, né? Como a Amazônia a gente vê várias práticas agroecológicas. A gente tem o extrativismo, a gente tem os pescadores, a gente tem a agricultura, e a agroecologia engloba tudo isso, né? E nós trabalhamos isso aqui em Cametá, através da PAC, através da Rede Giral, que a nossa região aqui, ela é de ilhas e de terra firme. E quando a gente faz a feira com produtos agroecológicos, a gente vê a diversidade que tem a nossa região e a importância de ter a agroecologia, de viver a agroecologia na nossa região. Porque eu vou dar um exemplo, a gente trabalha com as feiras agroecológicas, né? Paralisou, agora voltou, mas a gente está pensando em paralisar devido à pandemia. E aí, nessa feira, a gente vê a diversidade de produtos, vem produto do extrativismo, vem produto da agricultura familiar, vem os pescadores vender seus peixes, vem artesãs, enfim, vem as quilombolas vender os seus produtos do jeito que eles produzem lá. E aí a gente vê essa diversidade. E a maior importância das feiras agroecológicas, que eu acho mais interessante, é que além dos agricultores terem o acesso de poder conversar, de poder apresentar o seu produto para o consumidor, a gente faz a troca. E é muito bacana a troca, porque o pessoal que vem lá das ilhas, que traz o açaí, que traz o peixe, ele faz essa troca com a farinha, que o povo que mora na terra firme troca o cheiro com o cheiro verde, com o alface. Então, faz essa troca. As frutas que é diferenciada, por exemplo, a castanha, que não tem nas ilhas, mas tem na terra firme. Então, há essa troca. A agroecologia é vida, a agroecologia é uma prosperidade, é fartura. E isso é importância. E nós, mulheres, estamos inseridas dentro da agroecologia. Sem mulher não há agroecologia, porque são das nossas mãos, a maioria dos produtos comercializados são produzidos pelas mãos femininas, né? Então, nós mulheres, nós temos que ser protagonistas da nossa própria história, a gente contar a nossa história de superação. E, assim, eu tenho um grupo de mulheres que a gente superou, a gente foi vista como loucas no início, mas hoje eu olho para elas e a gente está conseguindo realizar o sonho que nós sempre sonhamos. E esse sonho é conjunto, esse sonho é coletivo. E isso é uma conquista de nós, mulheres, de mostrar para a sociedade que a gente tem competência,
que nós sabemos planejar, que nós sabemos fazer a gestão, e que a gente, além de fazer tudo isso, nós somos mulheres que não desistem nunca dos nossos sonhos. E a agroecologia, ela dá essa oportunidade para a gente fazer tudo isso. A gente planta, sabe manejar, a gente faz a colheita, faz a lavagem, a gente processa, porque a gente trabalha com polpas de fruta para entregar para o PA, além dos lanches para o Instituto Federal Campus Cametá, mas hoje a gente não entrega mais o lanche, a gente está entregando as cestas com os produtos dos nossos quintais, que a gente tem as frutas, a banana, a pupunha, a castanha, enfim, outras variedades de produtos que a gente tem. Mas eu agradeço, né, eu agradeço muito a professora Dayana por ter me convidado para participar dessa roda de conversa, para falar um pouco da experiência do território do Baixo Tocantins, do trabalho que é feito, que a gente faz através da Rede Giral, através da APAC, e para dizer a importância da agroecologia para nós. Foi muito importante o Instituto Federal Campus Cametá ele trazer para dentro da nossa cidade um curso de especialização em agroecologia, que era um sonho, né, que a gente tinha e a gente pôde realizar em conjunto, através de uma rede, que a agroecologia, ela trabalha o coletivo, em rede, em grupo, em mutirão, porque através intercâmbios, é através dessa coletividade que há essa troca de saber, né, a gente sempre compartilha conhecimento. E eu pude participar dessa especialização, dessa primeira turma. E, assim, eu sou muito gratificante de poder estar podendo compartilhar o meu conhecimento, não só o meu, porque a agroecologia não é o eu, a agroecologia somos nós. A agroecologia, ela não caminha sozinha, ela caminha em coletivo, em rede, enfim. Mas eu agradeço pela participação, pelo convite que a professora Dayana lembrou de mim. Eu estou muito grata por poder compartilhar um pouco do que eu sei. Obrigada. Obrigado, Zete. Sua fala é muito emblemática. Depois a gente vai retornar com uma reflexão, né, de forma conjunta. E agora a gente vai passar a palavra para Cida. Cida, é com você, Sidoca. Cida, falta abrir teu microfone. Repete, volta. Olá, boa tarde a todos e a todas. É com satisfação que eu recebi esse convite, né? E estou muito contente de estar aqui com vocês, principalmente dentro dessa temática de mulheres na agroecologia na Amazônia, né? A gente sabe que há várias mulheres aí, né? No Pará, na Amazônia, né? E aí receber esse convite eu fiquei muito feliz. Então, quando a gente fala de agroecologia na Amazônia, de mulheres, né? A gente começa a pensar, né, nessa agroecologia como ciência, prática e movimento, né? E como ciência, prática e movimento, essa é a visão do todo que eu tenho quando a gente se diz, quando a gente fala sobre agroecologia, quando a gente fala sobre a Amazônia, né? Sobre esse bioma tão importante para as nossas vidas, para a nossa sociedade, para o planeta. Então, assim, nesse olhar amplo de agroecologia como movimento, ciência e prática, a gente entende o quanto que nós, mulheres, temos atuado na região amazônica, né? Desde nossos estudos, desde do movimento, né? Desde da prática, né? Um exemplo disso, acabamos de ouvir, né? A Elizabeth, né? Que acabou de falar sobre essa relação da academia, da questão das redes, da questão da prática, de estar ali no campo produzindo, né? Então, assim, quando a gente entende que a agroecologia ela só consegue ir para frente, só consegue caminhar tendo esses três links, esse tripé,
né, que o sustenta, né? A agroecologia, ela não sobrevive só da academia, de quem escreve, de quem pensa, porque somos nós os pesquisadores, né, os professores, que a gente vai até as comunidades, né, a gente absorve, a gente troca experiência, né, a gente faz toda essa relação diferenciada com as populações, com as comunidades rurais e urbanas. E nessa troca, a gente também faz esse movimento, que é esse movimento de troca, né? Esse movimento de construção de saber. E disso a gente faz os nossos artigos, os nossos posters, né, as nossas teses, a nossa dissertação. Então, se não houver e não tiver esse olhar amplo de que a agroecologia ela é movimento, ciência e prática, né? Prática que quando a gente consegue transpor além dos nossos escritos, né? Mas quando a gente consegue transpor, consegue contribuir também com os agricultores, né? Do mesmo modo que eles nos contribuem com a gente, né? Nessa troca de saberes, a gente também contribui com eles na questão da prática. Então, nesse viés, a gente entende a importância que é a agroecologia na nossa vida, principalmente na região amazônica, né? E a importância que nós, mulheres, temos com relação a todo esse movimento, a toda essa ciência, a prática da agroecologia aí nesse bioma. Eu estou agora, nesse momento, morando no Cerrado, região Cerrado e Pantanal, né? No Mato Grosso, sou mato-grossense, estamos aqui em Cuiabá, atualmente tenho atuado na região, na Baixada Cuiabana, e a gente vê o quanto é importante, né, o quanto nós, mulheres, temos atuado, né? Quando da região amazônica, a gente tem várias pessoas que têm cada vez mais trabalhado, e nesse viés da agroecologia, vários pesquisadores engajados, né, várias pessoas de luta, né, dentro das universidades como o FAM, IFAM, IF, né, IFPA, várias outras entidades, né, o FPA, UFRA, vários pesquisadores e pesquisadoras mulheres, né, que têm estudado, que têm contribuído com o avanço da agroecologia na Amazônia, que tem contribuído contra esse modelo de produção que tem avançado na Amazônia, principalmente na questão da palma, né? Aí, principalmente na região do Nordeste Paraense, onde eu atuo e da onde sai a minha defesa, né, de tese, né, com as mulheres do Nordeste Paraense. Então, assim, nesse contexto do Nordeste Paraense, o quanto as mulheres têm se organizado, né, as mulheres, principalmente do movimento de mulheres do Nordeste Paraense, e todas as outras redes, né, redes de economia solidária que tem aí nessa região. Indo para as comunidades, na questão da prática, a gente tem várias referências, principalmente nos lugares onde a gente trabalhou, que é nos municípios de Garrafão do Norte, através das comunidades Revesso, há várias mulheres em várias organizações ali nessa região, que está à frente das atividades, de todo o processo, né, de sensibilização e de um novo modo de produzir e fazer agricultura, né? Além de toda a questão do empoderamento e da liderança que essas mulheres vêm fazendo nessas comunidades, seja ali em Iritui, através da cooperativa de Iritui, no nome da Analice, seja na comunidade Revesso, seja no assentamento Carlos Lamarca, em Capitão Poço, né? Então, há várias mulheres atuando com relação às práticas agroecológicas e todo o que vem a ser a agroecologia, que desde um olhar feminino, um olhar feminista e um olhar de empoderamento, né, nas comunidades, né? Essas mulheres vêm
protagonizando todo esse trabalho. Não só um trabalho, mas de resgate mesmo, de autonomia, de resgate de saberes, de valorização dos seus conhecimentos, né? E aí a gente vem e se organizando através de redes, de grupos, coletivos, né? Então, assim, como a agroecologia, ela tem uma sustentação grande, né? Como ela nos permite avançar cada dia mais, né? É algo que vem para que nós, mulheres, como estudiosas, como agricultoras, como grupo coletivo, né? De mulheres, redes, possibilita que a gente consiga avançar tanto no debate na questão do empoderamento feminino, da equidade de gênero, quanto também na questão dessa sensibilização e do novo modo de produzir e pensar a Amazônia de modo sustentável e não desse modo que a gente vem vendo do avanço do agronegócio na Amazônia. E nesse olhar a gente visibiliza várias mulheres, como Tatiana Sá, da Embrapa, Dona Antônia, da comunidade Revesso, e várias outras mulheres aí do assentamento Carlos Lamarca, né? E do Quilombo Narcisa, da aldeia, né? Da terra indígena Alto Guamá, dos povos Tembé, né? Então, que são essas populações que nos dão base para que a gente consiga galgar pesquisas e trocar saberes, trocar experiências, né? Então, são mulheres que nos passam o dia a dia, que nos passam seus saberes, que são ancestrais, né? E a gente tem todo esse poder de repasse, de conseguir pensar no todo, seja no âmbito familiar como no âmbito comunitário e assim sucessivamente, né, de modo regional. Então, assim, eu fico muito contente, né, e através, quando a gente fala, tem esse olhar do quanto as mulheres têm essa importância e está à frente, né, embora muitas das vezes a gente não seja valorizada e observada, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, mas a gente já tem muitos avanços e a gente cada dia mais está avançando, principalmente com relação a essa visibilidade, né? E desse ponto de vista a gente sente muito contente com esse grupo, né? Com esse grupo do NEDAM, trazendo essa visibilidade das mulheres que fazem a agroecologia, que constrói a agroecologia na Amazônia, das mulheres que fazem a prática e o movimento na Amazônia, né? Que é o caso da Elisete, né? Que além que tem todo esse know-how, que além de ter estudado, de ter participado da academia, ela também é filha de agricultor e ela também participa de rede. Então, é um contexto bem amplo, né, do quanto as mulheres na Amazônia têm tudo isso, né? Então, eu como indígena também, chiquitana, e mulher, mãe, estudiosa, né, agroecóloga, a gente tem todo esse olhar do que é praticar agroecologia na Amazônia. E, na verdade, os povos da Amazônia, eles já praticam por si só a agroecologia, né? Seja os povos indígenas, quilombolas, extrativistas, povos tradicionais, né? De comunidades tradicionais, já praticam a agroecologia. E o quanto isso é importante na dinamização da produção, né, do sistema produtivo aí nas comunidades, na geração de renda, né, e o quanto as mulheres estão à frente nesse processo, principalmente na questão da geração de renda, né, no qual eles se reúnem
é através de redes de comercialização, no qual a gente enfoca muito a questão dos ciclos curtos, né, que são cadeias curtas, que é essa coisa de essa ligação direta entre agricultores e agricultoras e consumidor. Então, eu fico, assim, muito contente com o convite, muito contente em a gente estar falando sobre isso, sobre a agroecologia e as mulheres que constroem a agroecologia na Amazônia, né? Que nós mulheres temos um papel fundamental nessa construção, né? Somos protagonistas em várias situações, em várias ações, né? E principalmente na preservação e na conservação e construção desse conhecimento agroecológico aí na região amazônica, desde as plantas medicinais, desde os quintais, desde os consórcios, desde da culinária, né? Que não se perde, que a gente tem cada vez mais resgatado essa questão da cultura alimentar, da valorização dos saberes e dos sabores, né? Que a gente tem. Então, assim, e isso tudo é uma construção, né? E um resgate de tudo que a gente já tinha no nosso antepassado, no passado, mas a gente vem, né? A agroecologia, ela tem esse viés de retornar a essas coisas que a gente, para muitas pessoas, às vezes não significa nada, mas é um histórico, né? É um histórico, é raiz e é algo que a gente está aí para valorizar, e a agroecologia vem nesse viés de valorização, conservação e construção de saber em todos os âmbitos, valorizando as mulheres, os homens, os jovens, negros, indígenas, quilombolas, né? E é isso. E agradeço pelo convite e estamos aí para responder os questionamentos, né? Gratidão. Obrigada, Cida. Já estamos aí nos conhecendo de outros carnavais acadêmicos, de lives sobre agroecologia. Estou aprendendo muito, né? Sou pedagoga e estou aqui conhecendo muito mais e me apropriando um pouco dessa temática com quem realmente tem o pé na agroecologia, tem as mãos na agroecologia, o corpo todo, né? Então, acredito que a Cida ela traz essa mensagem, que é uma mensagem até das mulheres que participam da Articulação Nacional de Agroecologia. Se você não reconhece o papel e o trabalho das mulheres na agroecologia, então não é agroecologia, né? Então, muito obrigada, Cida. E aí passamos agora a palavra à professora Lívia Rangel Vasconcelos, da UFRA. Estão me ouvindo? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu só tenho a agradecer, para mim é uma honra estar aqui hoje com essas mulheres tão especiais, né, fortes. E quando o Breno me convidou para participar dessa roda, né, eu fiquei pensando, né, falar de agroecologia na Amazônia, né, da mulher na agroecologia na Amazônia. Eu que faço pesquisa básica, trabalho com coisas muito... Trabalhei, né, minha história com coisas muito básicas da ecologia, mas que aos poucos, né, fui construindo a minha trajetória, eu fui me empoderando também, né, e é o que eu vou tentar passar aqui para a gente, né, para vocês, um pouquinho da nossa contribuição, né, para que eu tentei imaginar, assim, o que a UFRA tem feito pela agroecologia na Amazônia, né, e falar um pouquinho da minha história também, né, como mulher, né, e eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês, só vou tentar aqui passar. Ok. Então, vamos lá.
Bom, então, eu só agradeço ao Nedan, ao Breno, essa oportunidade, né? Eu sou a Lívia, eu sou professora na Universidade Federal Rural da Amazônia, e eu dou aula de sistemas agroflorestais e restauração florestal, tá? Mas, antes de tudo, também sou mulher, sou mãe, sou avó, sou filha, né? E estou também no mesmo processo que qualquer outra mulher passa, né? No mundo que a gente vive hoje, todo esse contexto que a gente vive. E a agroecologia chegou para mim de uma outra forma, né, diferente da Zete, da Aparecida, né, foi através do estudo, né, na universidade, eu escolhi engenharia florestal para atuar, e através da ecologia, né, e aí eu fui passo a passo construindo a minha história com a agroecologia, e é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, de forma bem resumida e rápida, né, e vamos lá. Como a Zete falou, não sou eu, somos nós, né? É uma construção, é um coletivo, tá? E o que a gente faz na UFRA? O que eu faço na UFRA? Eu trabalho com pesquisa de base, sistemas de produção de alimentos, né? Na universidade a gente está sempre tentando inovar, né? Produzir tecnologia para a produção de alimentos, na agricultura, na pecuária, né? E o que eu faço é trabalhar com as bases ecológicas e silviculturais no manejo de sistemas de produção, né? Que isso está relacionado diretamente, né? Com a agroecologia, com a soberania alimentar, segurança alimentar, e isso tem tudo a ver com mulher, né? Então, a presença da mulher sempre esteve, né, na agricultura, na história da humanidade, né? Aqui eu mostrando um pouquinho para vocês, né, o meu trabalho. Essa aqui é a minha primeira filha, que hoje já tem 26 anos, já é mãe, e como eu fui, nessa minha trajetória, né, com a ecologia, o que eu vim estudando, eu pude aplicar recentemente, né, que foi como uma construção, né, igual a transição agroecológica, eu imagino que foi a minha vida, né. Aqui tá meus trabalhos de campo, levando a minha filha para o campo para poder olhar, né, para estar junto comigo. Eu acho que toda mulher passa por isso também, né, eu acho, não tenho certeza. E aqui é um registro da minha experiência quando eu cheguei na Amazônia, um projeto Tipitamba, que eu não sei se vocês conhecem, mas o projeto Tipitamba foi um projeto que já existe há uns 30 anos, ele teve início com uma iniciativa alemã, com a Embrapa, a UFRA, e ele desenvolve alternativas ao uso da queimada no preparo do solo, no preparo diário, né? Então, ele estuda técnicas alternativas ao uso do fogo, né, para aplicar nos sistemas convencionais, né, que é um sistema agroflorestal, que é o que eu e o Breno ensinamos, né, e aprendemos na universidade. Então, esse foi um primeiro registro que eu tive na Amazônia. Eu nem imaginava qual seria a minha caminhada, né, e já estava no caminho certo quando cheguei. A gente trabalha, basicamente, com dois problemas que acontecem, né, nessa agricultura de derrubada e queimada. Uma relacionada ao pousio, que a floresta não cresce como deveria crescer, porque o solo já está degradado, e o outro é o preparo da área com a queimada, que ao invés de queimar, a gente corta e tritura, né, a floresta. Então, são essas duas coisas que o projeto tenta desenvolver, né, vem desenvolvendo esse tempo todo, né, e em conjunto, né, junto com os agricultores, alguns aderem. Isso aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia da diferença, né, no preparo diário com fogo, com a queima e com a máquina, né, com a trituração. Mas isso tem muita pesquisa ainda a ser feita, tem muitas vantagens, desvantagens, e a gente está na ciência para isso, né, para verificar tudo isso. Tá? Isso aqui só para vocês terem uma ideia do que a gente trabalha. E aí a gente planta árvores no meio da capoeira para tentar fazer com que a capoeira cresça mais rápido, né, para poder derrubar e vir o plantio de forma simples, e depois vir o cultivo agrícola. Tá? Isso aqui é a parte mais científica que eu fiz no meu doutorado. Eu estava esperando a minha
a minha segunda filha, que hoje já tem 10 anos. Então, assim, nada muito diferente de qualquer mulher que está trabalhando, né? Só que essa seria a minha contribuição, né, para a agroecologia. E aqui são mulheres, né, parceiras do projeto, que o projeto não fez só essa parte de técnicas de preparo de área, ele também desenvolve outras técnicas em implantação de sistemas agroflorestais, nos quintais agroflorestais, e aqui são fotos de mulheres que se beneficiam, né, que se beneficiaram com o projeto, né, com a adoção dessas técnicas, e que também dividiram, né, suas vidas, né, com a vida dos pesquisadores, para poder validar certas técnicas, né. Então, a gente vê esses resultados e vê o quanto a gente está ligado, né, à segurança alimentar, à soberania alimentar, né, e ao empoderamento das mulheres também, né, porque elas, muitas vezes, são só as esposas dos fulanos, né, é a esposa do fulano, e, de repente, elas se tornam elas, né, que vão para a feira, é ela que tem o óleo, é ela que tem o açaí, que tem a verdura, os temperos, né, e isso é maravilhoso quando a gente presencia uma coisa dessa, né. Aqui a gente tem, para mostrar para vocês, uma turma, né, da gente de sistemas agroflorestais, eu e o Breno, e a cada semestre é um aprendizado enorme, a gente mais aprende do que ensina ali, como eu falei, né, com a minha base na ecologia, eu posso ajudar na elaboração das técnicas, né, no sistema de produção, mas eu aprendo muito mais, porque a agroecologia não é só a ciência, né, como a Aparecida falou, é a prática e o movimento. E para a gente, a prática e o movimento, né, Breno? É o que a gente busca, porque a ciência a gente tem acesso, né, a gente tenta aplicar, mas essa prática e o movimento, sem elas não tem agroecologia, né? Então, é o que a gente busca também. Aqui sou eu e o Breno, numa de nossas caminhadas lá em torno de Belém, né? E o que a gente faz? A gente estuda a vegetação, né, dos sistemas de produção. Nesse caso aí, a gente faz um estudo de vegetação para verificar a substituição da vegetação ribeirinha pelo açaí, né, que eles chamam de processo de açaização, né, porque o açaí está sendo muito demandado no mundo inteiro, isso é bom, né, mas a gente está estudando esse processo, né, o que acontece com as outras culturas, o que acontece com a vida, né, dos ribeirinhos, e cadê as outras coisas, né, que os ribeirinhos comercializavam e utilizavam, e enfim, né. Então, a gente tem feito muito estudo com levantamento florístico, levantamento de vegetação nos quintais agroflorestais, né, nos sistemas agroflorestais no entorno de Belém, na zona periurbana, e a gente leva esses alunos, e eles também estão no caminho de construção, como a gente, né, com a agroecologia, conhecimento. A gente está numa instituição muito produtivista, né, que pensa muito na produção, e acaba que essa mente sustentável acaba ficando um pouquinho para trás, né, e é isso que a gente vai está tentando resgatar na nossa universidade, né, além da formação de recursos humanos também, pessoas que estão mais conectadas, né, com todo esse contexto agroecológico, né. Aqui é a equipe do Breno, né, que por enquanto muitos ainda não tiveram oportunidade de estar no campo com a gente já tem 1 ano, né, que está distante, que está de forma remota. Esses aqui são os alunos, né, que a gente já foi para campo e tudo, né. E é como a Zete falou, não somos nós, né, não é só eu, não é só o Breno, somos nós. Deixa eu voltar aqui para vocês. E a gente está nessa caminhada, nessa construção, né, que, como a agroecologia, né, está em transição, a gente está sempre em contínua construção nesse caminho, né, tentando contribuir sempre, né, para a agroecologia na Amazônia, né,
fazendo os alunos pensarem um pouco em que modelo de desenvolvimento que a gente quer para a Amazônia, né? Qual tipo de desenvolvimento a gente quer para a Amazônia, né? Isso que é fazer os alunos pensarem, para quando eles estiverem na vida deles lá profissional, eles poderem ter um pouco de discernimento e de conseguir conectar, né, tudo que eles aprenderam na universidade e poder aplicar, né, o pensamento agroecológico de alguma forma. E eu acho que é isso que eu podia passar aqui para vocês. Só tenho a agradecer. Tá, Breno? Obrigado, minha amiga. Quero agradecer imensamente, né, você ter aceito esse convite, assim como a Zete e a Cida. As falas de vocês foram, né, emblemáticas, assim, e enriquece muito. A gente tem que realmente escutar muito as mulheres para a gente pensar na agroecologia, né, e vocês trazem experiências muito ricas, né, de como vocês, apesar de cada uma ter sua subjetividade, ter ingressado na agroecologia, e a agroecologia ter ingressado na vida de vocês de formas diferentes, mas todas trazem, né, essa questão do empoderamento da mulher quando ela começa a ingressar na agroecologia, né, quando a agroecologia entra na vida da mulher, das mulheres, né, como isso traz um empoderamento, né, e assim como vocês, mulheres, né, são importantes, são fundamentais, na realidade, para a construção da agroecologia. É importante também citar, assim, que vocês todas falaram, né, deixaram muito claro de como essa agroecologia ela é trabalhada na coletividade. Não tem como pensar na agroecologia se não for de uma forma coletiva, né, trocando saberes para construção de novos saberes, quebrando velhos paradigmas, né, e vocês trazem isso na fala de vocês de uma maneira muito recorrente, né, esse olhar amplo, né, holístico, sistêmico do processo, né? E isso é uma característica muito das mulheres. E então não tem como realmente se pensar em fazer agroecologia se não passar, se a gente não escutar, respeitar, né, a fala, esse lugar de fala das mulheres. E a gente, e apesar da gente ver, né, toda essa importância, infelizmente as mulheres ainda são, né, a sua fala ainda ainda existe uma subordinação, uma invisibilidade, né, e a gente tem que dar realmente esse lugar de fala para vocês se expressarem, né, porque são vocês que constroem realmente isso. A ligação da mulher, né, com o quintal, com a agricultura, ela é histórica, né, ela é histórica. E à medida que vocês, né, nas suas falas, vocês vão relatando essa importância, né, faz com que a gente realmente como é que eu posso falar, concretize essa ideia de que, realmente, sem esse olhar, né, feminino, né, sem esse olhar, digamos assim, né, esse resgate, né, diria até um resgate do sagrado feminino para essas questões, a gente não vai progredir, realmente. Então, assim, foi fantástico a fala de cada uma de vocês, né? Tem tantas coisas assim como mudança de paradigma, né? E que a gente vai ter que valorizar e reconhecer o papel da mulher e do trabalho na agroecologia para ver se a gente, né, vai para frente. E assim, só tenho que agradecer realmente. Existem várias perguntas aqui que algumas pessoas estão colocando, assim, eu acho que nesse momento eu nem quero me expor muito, né, falar muito, porque vocês têm tanto que contribuir, e assim, nesse momento, né, como na agroecologia como um todo, acho que vocês têm muito mais contribuído do que eu falando nesse processo. Então, Zete, incrível a tua experiência ali para a região de Cametá, né, a Cida, que já trabalhou no Nordeste paraense, né, e agora está numa outra região, mas conhece essa realidade da Amazônia, e a Lívia, que veio de fora, e se tornou uma amazônida, né, de coração. Então, assim, cada um de vocês trouxeram muito, né, um enriquecimento muito grande aqui para a nossa discussão. Muito obrigado mesmo. E tem algumas outras coisas que eu quero escutá-las, né, precisa, né, mas antes de
voltar a falar para vocês, né, eu queria dar um recado, na realidade, para todos os meninos, rapazes, homens, né, que estão aqui, da gente escutar as mulheres, respeitar o espaço, porque a gente tem muito que aprender, né, e quem trabalha com agroecologia, se não tiver esse olhar sensível para essas questões, né, para as questões de gênero, né, para essas questões relacionadas aí a essa questão do feminismo dentro do cara da agroecologia, não tem como trabalhar com agroecologia. Então, não tem agroecologia se não tiver essa questão aí do feminismo atuando nesse processo, né? Então, por favor, escutem. O meu próprio processo de formação, né, foi construído por mulheres, né, mulheres que me orientaram na iniciação científica, no estágio, na graduação, né, a dona Socorro, professora Manuela, eu vi até a dona Socorro também aqui, participou desse meu processo, ali como ainda estagiário, e me ensinou muito, filha de agricultor, né, familiar, do Nordeste Paraense, Bragança, e depois pesquisadora da Embrapa, a professora Manuela pesquisadora do museu, então foram essas mulheres aí que construíram, me ajudaram. E hoje em dia, eu contribuo também, passando um pouco dessa experiência e orientando. Quase 100% dos meus alunos hoje em dia são mulheres, que a gente trabalha com essa questão de orientação, né? Mas eu não chegaria com essa sensibilidade, com esse olhar sistêmico, se eu não fosse treinado, se eu não fosse sensibilizado por essas mulheres que me ajudaram no meu processo de formação, né? Então, assim, para vocês verem que a gente tem que, nosso elo com o sagrado feminino é muito grande, a gente tem que se permitir. Então, rapazes, né, homens, se permitam escutar as mulheres, né, porque elas têm muito que contribuir, muito que nos ensinar, tá bom? Então, assim, tem algumas perguntas que eu quero fazer para vocês, e a professora Dayana pode ler também, me ajudar nesse processo, para vocês responderem, porque vocês têm muito que contribuir, e eu acho que é importante vocês falarem mais do que eu, tá? Vocês são os protagonistas desse processo. Um grande abraço, só gratidão para vocês, tá? Tchau, tchau. Dayana, é com você, minha amiga. Obrigada, então, mulheres maravilhosas, aguerridas. O professor Breno fez um comentário ótimo em relação às 3 falas e se colocando também nesse lugar, dessa trajetória de aprendiz, né, desse processo com outras mulheres na sua formação acadêmica, né? E aqui eu ressalto, não somente nessa formação acadêmica, eu acredito que as 3, né, a Cida, a Edizete e a professora Lívia, trouxeram um pouco da sua história, das suas memórias, né, algumas desde a infância, com outras pessoas que foram aprendendo a construir essa agroecologia, e como um movimento, né, que também o movimento feminista encampa, na agroecologia, as mulheres também têm defendido o quanto que é fundamental saber sobre as suas realidades, né, os seus anseios, as suas concepções e as suas contribuições. As mulheres, elas não têm que ser deixadas à margem nem de lado, né? Isso foi explícito na fala das 3 facilitadoras que estão conosco aqui, né, de como cada uma vai contribuindo e que, na verdade, elas são invisibilizadas por uma sociedade patriarcal, né? Então, é como se ela não existisse, mas ela contribui tanto e talvez até mais que aqueles que estão lá na roça, na agricultura, porque ela cuida de múltiplas tarefas, né? Então, é preciso que as mulheres se reafirmem nessa história com as suas memórias, né? Entendendo que essa é uma luta constante, né? Uma luta que é de todo dia. E aí nós temos alguns comentários aqui, né? De alguns professores, inclusive também do NEDAM, alguns alunos do curso de Letras Português. Nós temos a professora Ana Lídia falando sobre a grande mulher e representação feminina, que foi a Maria do Espírito Santo, enquanto nós estávamos apresentando. A
a professora Ana Guimbal, parabenizando, né, os professores coordenadores dessa mesa por trazerem uma atividade com temática importante e atual sobre as mulheres da agroecologia, a nossa coordenadora, a professora Dilma, colocando também sobre a homenagem que foi merecida, o Felipe, que diz que os povos tradicionais são pioneiros na agroecologia, corroborando com a fala da Cida, né? A Ana Lídia parabenizando a Elisete, falando sobre a sua compreensão e a vivência da agroecologia, que nos diz muito da importância deste movimento para a Amazônia. Também um comentário da professora Aparecida, trazendo a importância da academia para a construção da agroecologia na Amazônia, sobre o olhar e produção das mulheres. A Fernanda Carneiro, também professora, dizendo que é muito bonito ouvir sobre a trajetória das pesquisadoras, e eu acredito que esse foi o ponto alto aqui da nossa roda de conversa, né? E o Felipe e algumas outras pessoas também fizeram algumas perguntas que são para vocês três, tá? O Felipe pergunta: gostaria de saber como é feita essa formação e empoderamento das mulheres que participam do processo agroecológico enquanto coletivo social, pois há uma diversidade de práticas e saberes. A Ana Lídia já pergunta diretamente para a professora Lívia, para que ela nos conte um pouco como ela avalia a discussão da agroecologia na UFRA e como é que os nossos alunos respondem em relação à agroecologia. O Maurício, vocês poderiam falar um pouco da agrofloresta no processo de recuperar o meio ambiente e produzir em consonância com o mesmo? Então, são 3 perguntas que, com certeza, no tempo de 5 a 7 minutos que cada uma tem, talvez não dê conta, mas eu peço que vocês tentem se apropriar desse tempo, né? E aí eu já engato uma pergunta, que eu sou docente na disciplina de Educação do Campo, Fundamentos da Educação do Campo no curso de Agronomia, e trabalho com os meus alunos um pouco dessa discussão da agroecologia, de quem ainda é aprendiz, né? E é interessante perceber, acho que isso até contribui com a avaliação da professora Lívia também, essa formação. Quando você tem uma formação unidimensional, né, então você acaba acreditando que exista somente uma proposta, né? É difícil você até se abrir, você até conhece, mas você verifica na fala dos alunos que a agroecologia ela é utópica, né? Como se fosse algo muito distante. Então, as facilitadoras que estão conosco, esse é o meu comentário, de que vocês possam nos ajudar a desconstruir de que a agroecologia ela é utópica, e sim de que ela é possível, tá bom? Aí nós podemos começar pela Elisete, acho que ela saiu. Então vamos Cida e depois Lívia, e se a Elisete entrar, a gente retorna com ela, tá bom? Cida, você pode aí falar aí um pouquinho. Então, sobre a questão da como é feita essa formação, respondendo o questionamento, né? Como é feita essa formação e empoderamento das mulheres que participam do processo agroecológico enquanto coletivo social. E ele questiona também porque há uma diversidade de práticas e saberes. A situação é o seguinte: nós somos sujeitos, né? Somos sujeitos que praticam a agroecologia na Amazônia, né? E, na verdade, não é como é feito o empoderamento. A gente se empodera quanto mulher, porque a gente constrói, a gente faz e a gente ressignifica saberes, né?
Então, não é alguém que vai fazer o empoderamento, é a gente que nós que nos empoderamos quanto mulheres, quanto pesquisadora, quanto agricultoras, quanto coletivo de mulheres, né? Quanto movimento. Então, assim, como que esses saberes, eles tendem a se ressignificar, a se construir e se colaborar um com o outro, né? O saber de um com o saber de outro se soma. Então, não há essa questão de disputa ou outra, há uma construção de saberes, né? As mulheres das terras altas, as mulheres das comunidades, as mulheres de terra firme, cada uma tem seus saberes, conforme a sua localidade, a sua comunidade e conforme a sua vivência. E a partir daí, a gente se empodera do que a gente entende, do que a gente sabe, ressignifica, constrói, como a gente vem fazendo, reconstruindo a agroecologia, né? Construindo a agroecologia, ressignificando o que é agroecologia para a gente, porque a agroecologia ela não segue o modelo, ela é conforme a comunidade vivencia. E é essa construção, é esse resgate, é esse olhar, não de algo que seja de algo moldado. Cada comunidade, cada agricultora, cada pesquisadora tem um olhar do que é agroecologia para ela. Então, não existe uma agroecologia moldada de molde, de modelo. Existe conforme o que a pessoa entende e o que ela consegue praticar e o que ela consegue ressignificar também, né? Através dos saberes, né? Isso falando no olhar tendo esse olhar para as agricultoras, para as comunidades, né? Quanto ciência, a gente se empodera desse discurso que também vem da base dos movimentos, das agricultoras, né, na prática, e a gente ressignifica para a gente construir na academia tudo isso, né? Dizer que a gente, quanto pesquisadora, quanto mulher, a gente também constrói a agroecologia, né? A gente está na ciência, a gente está defendendo nossas teses, nossas dissertações, nossas especializações, e a gente está aí construindo, junto com os estudantes, junto com os núcleos de agroecologia, que há vários aí na Amazônia, né? Inclusive, eu também ainda faço parte da Rede Amazônica de Agroecologia, que estive na construção de um núcleo de agroecologia na Amazônia, né? Que foi do campus de Capitão Poço. Então, assim, a partir desse olhar, né? Que nós somos sujeitos e sujeitos capazes de fazer, de construir, ressignificar, seja de construir ciência, seja de construir na prática, seja de se organizar e fazer o movimento agroecológico e feminista para discutir toda a questão de gênero, toda a questão de equidade social. Com relação como a UFRA, né, vê tudo isso, no campus de Capitão já teve um núcleo de agroecologia, foi o pioneiro, que depois eram outros mais núcleos de construção. Então, e deste modo, na época de 2012 a 2016, levou a UFRA a um patamar nacional e internacional, né? Dando todo um reconhecimento das atividades que a gente fazia aí. Tanto que a gente foi coordenadores da rede de agroecologia na Amazônia, sediamos um Congresso Brasileiro de Agroecologia e com todo um grupo, né, população brasileira da Associação Brasileira de Agroecologia, juntamente com os movimentos sociais da Amazônia e do Brasil.
e isso envolveu muitos estudantes, tanto de Capitão Poço quanto de vários núcleos da UFRA, que também contribuía com a gente junto do núcleo do NEA de Capitão Poço. Com relação à agrofloresta, né? Esse processo de agrofloresta, o processo de agrofloresta, ela já é um processo que você possibilita a construção e a diversificação de um sistema produtivo. Deste modo, ele vai minimizar os impactos que acontecem caso diminuir os impactos na produção, né? O sistema agroflorestal, ele vem a contribuir tipo, como se fosse uma cópia de uma floresta natural, né? E só com um viés em que a gente engloba um pouco mais de culturas perenes, né? Culturas anuais, e animais ou aves, né? E tem sendo utilizado muito pelos agricultores, principalmente agricultores familiares que têm construído isso e que visa principalmente a diversificação da produção. E isso tem contribuído com os impactos, tanto do solo, da água, do ar, né? E diminuído os impactos com relação ao uso de venenos, né? Os agrotóxicos, né? Com a questão da erosão do solo, né? Por quê? Porque é um consórcio de plantas, né? Onde as plantas, elas têm consegue ser produzidos no mesmo espaço, mas em tempos diferentes, né? Como a gente diz, arócio diferente. Então, a gente consegue produzir grande quantidade de alimento e, ao mesmo tempo, diminuir os impactos numa mesma área, né? E, além do mais, os agricultores trabalham de forma menos impactante, né? Porque a mão de obra com a agricultura, com monocultura, ela é muito dura, né? Nos sistemas agroflorestais, normalmente você quase trabalha na sombra, devido às copas, né, das árvores, né? Então, assim, é diverso, mas você consegue uma grande geração de renda, menos impacto no solo, na água e no ar, e ainda uma minimização de esforços com mão de obra também, né? Principalmente a questão do labor, do calor, né? Da exaustão. E isso os agricultores da cooperativa de Irituia, os agricultores familiares de Tomé-Açu, né? São grandes exemplos, bem como vários agricultores do assentamento Carlos Lamarca, da comunidade Revesso, em Garrafão do Norte, são agricultores que têm e que constroem a agrofloresta aí na Amazônia também. Quanto a isso, também temos os povos, né, do Alto Rio Guamá, e através dos povos Tembé, né, que os povos indígenas originários já praticam a agrofloresta por si só. E passo a fala para a Lívia. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta, né, que foi sobre empoderamento, né, eu acho que a Aparecida, ela falou com muita propriedade, né, e, assim, só para, eu, assim, na minha visão muito resumida, né, de tudo, eu acho que o empoderamento, ele vem com todas as conquistas que seguem desse movimento que a Aparecida bem colocou, né, que é a agroecologia, ciência, prática e movimento. Né? Então, todas as conquistas que chegam, né, para as mulheres, a partir desses três aspectos, né, principalmente do movimento, né, quando vem a conquista, né, quando a mulher percebe o resultado de alguma coisa que ela tenha, né, se empenhado, e que esteja nesse contexto, aí vem o empoderamento.
né? Tanto isso eu falo na universidade, né? Porque a gente está mais lidando mais com a ciência e com as práticas, né? E o movimento em si que a gente acompanha, né? A gente está de perto e está acompanhando, tá? Em relação à pergunta sobre como eu avalio a discussão da agroecologia na UFRA. Bom, eu estou na UFRA, eu estou desde a FICAP, né, em Belém, desde 1997. Vim de uma universidade rural também, me transferi para a FICAP, assim, a minha percepção é que, por ser uma universidade rural, né, e a UFRA, os alicerces da UFRA, eles são muito, eles foram criados baseado no produtivismo, né, nos paradigmas que começaram a ser construídos com a Revolução Verde. Então, justamente esse é o trabalho, né, na universidade, né, de fazer dos alunos pensarem qual o modelo de desenvolvimento que a gente quer para a Amazônia, que tipo de desenvolvimento que a gente quer para a Amazônia. Né? Eu acho que isso, pensar dessa forma, eu acho que já é um movimento agroecológico, né? Porque a gente praticamente pode se resumir no desenvolvimento de técnicas de adubação, de melhoramento, né? De produção de milho, produção de feijão, de mandioca, mas e que desenvolvimento que a gente quer? Né? E a questão da segurança alimentar. Então, tudo isso, só o movimento agroecológico pode plantar essa semente dentro da universidade. Né? Infelizmente, na UFRA, Belém, eu vejo um movimento muito fraco por parte dos alunos. Eu fui aluna por muito tempo, né? E eu acho o movimento bem, até por parte dos alunos, né? Então, o nosso grupo de estudo, né? O Caipora, e a nossa movimentação, eu acho que está aí para começar uma semente, pelo menos na capital, né, em relação a isso, tá? Então, eu vejo muito dessa forma, os alunos, eles respondem muito de acordo com os alicerces da própria universidade, né? O meu Instituto de Ciências Agrárias, né, a meta lá, o que está escrito lá na documentação do início, né, do Instituto, que é o ICA, né, produção vegetal, né? Então, isso tem muita relação com a Revolução Verde, né? A desenvolvimento de tecnologias para maximizar a produção, né? E a gente sabe que isso não funciona na agroecologia, porque a gente maximiza a produção, mas as culturas subsequentes, né? Como esse solo vai sustentar, né? Futuros cultivos, né? Que só a ecologia pode dar suporte para isso, né? Através da ecologia, a gente consegue compreender o funcionamento dos ecossistemas naturais, né? A gente entende o funcionamento dos ecossistemas amazônicos, que nem sempre são, né? Predominam as florestas, né? Mas não é só floresta. E com essa observação, com esse entendimento das funções, dos processos, que a gente pode ter ferramentas, subsídio para elaboração dessas técnicas, né? Que são técnicas alternativas, né, às técnicas convencionais, mas que podem ser experimentadas, podem ser validadas, né? E esse é o caminho, né? É a construção. Eu vejo um pouco dessa forma, tá? E por parte dos alunos, eu acho que os alunos estão um pouco distantes disso, né? A gente vê pequenos pontos, pequenos núcleos, né, de alunos interessados, mas a gente não vê um movimento dos alunos, um movimento agroecológico, né? E quem sabe com Caipora, né, Breno, e com esses nossos pequenos movimentos, a gente consegue mudar um pouquinho isso para equilibrar, né? Que é muito importante também, né? A produção vegetal, maximização da produção, tudo isso é muito importante. Mas é importante também andar, né, com os alicerces da sustentabilidade, né, que é o ecologicamente correto, né, socialmente justo e economicamente viável, né.
E aí o economicamente viável vai cair na grande pergunta que eu sempre coloco no fim das minhas aulas: que tipo de desenvolvimento que a gente quer para a Amazônia, né? O ecologicamente correto, obedecendo aos processos naturais dos ecossistemas naturais, né? E o socialmente justo, né? É a nossa luta. Eu vejo dessa forma, gente. Foi o Felipe, né, que perguntou. Quem foi que perguntou? Ana Lídia Nascimento fez essa pergunta. E sobre a agrofloresta na recuperação, né, do ambiente, de áreas alteradas, áreas degradadas, ela está, inclusive, prevista no Código Florestal, no novo Código Florestal, né, determinadas situações de pequena agricultura, inclusive, a gente pode implantar uma agrofloresta, sistemas agroflorestais em áreas ripárias, né, em áreas adjacentes aos cursos d'água, em APPs, né, em áreas de preservação permanente, na reserva legal também, mediante plano de manejo, né, então, desde que seja obedecido, né, o Código Florestal é possível, inclusive é uma alternativa viável, né, para a recuperação de áreas degradadas, e previsto no Código Florestal, tá? E eu acho que é isso. Obrigada. Bom, feliz com todas essas contribuições aí, né, professor Breno? Eu vim, o professor Breno que começou a organizar essa mesa, já vim depois aí para tentar somar. E, Zete, eu vi que você entrou e saiu aí. Oi! Caiu minha internet. As professoras Cida e Lívia fizeram aqui algumas considerações sobre algumas falas, e nós estamos agora nos encaminhando para o encerramento mesmo. Você quer fazer alguma fala, algum recado final, Zete, Cida, Lívia, assim, nada de mais de 1 minuto, tá? Bem rapidinho. Zete, pode começar por você. Tá, eu só queria agradecer e falar também que eu vi uma pergunta quando eu caí a minha internet, enfim, que a gente trabalha a formação em forma de módulos, né? A gente tem vários módulos de formação no qual as mulheres participam dessa formação, né? E eu quero agradecer muito a oportunidade da gente poder estar compartilhando conhecimento, da gente estar fazendo essa troca, né? Eu aprendi muito nessa roda de conversa, muito mesmo, com as duas professoras. Então, é um aprendizado, né, muito grande e muito obrigada mesmo. Cida, recado final aí. Sim. Gente, eu agradeço muito pelo convite, estou sempre aqui para contribuir, e Zete, não é você que aprende com a gente, não, a gente aprende com você, viu, mulher de luta, que está aí na prática, no movimento, né? E é uma construção mútua nossa, e eu agradeço, né, a todos e a todas aí, pelo convite, por estar aqui contribuindo e construindo, né, juntos, e que o saber, ele é construído, né, e é trocado, e a gente vai caminhando. Gratidão por tudo. Professora Lívia. Eu também só tenho a agradecer, é um prazer, uma honra estar aqui com a Aparecida, Zete, e eu acho que é para mim, assim, emblemático também o dia de hoje, né, estar aqui com vocês. Acho que para a gente que está começando, né, Breno, com o nosso grupo do Caipora, que não é só pesquisa, né, envolve tudo isso, né, e eu acho que pode ser até um marco, né, para a gente, né, Breno, o marco inicial da agroecologia, né, pelo menos no nosso campus, né, e a gente tem que tentar, né, ter mais conversa entre os campos todos, né, as UFRAs, né, para fortalecer isso, para promover movimento,
né? Porque ciência a gente faz, a prática a gente tenta, mas o movimento, né? E a gente fazer esse movimento pela agroecologia na Amazônia, porque a gente está fazendo história, né? O caminho que a gente está seguindo agora, né? Não é bem uma encruzilhada, mas está seguindo um rumo que não que a gente vá mudar esse rumo ou que, né, esteja errado, mas que a gente pode conduzir, né, de uma forma mais leve, de uma forma mais sustentável, né? Enfim, e que mesmo que quebre alguns paradigmas, né? Mas como a própria agroecologia, né? É a construção, né? E essa transição, que a gente faz parte dessa transição, né? Na história da Amazônia, sempre olhando para trás, né? Como já foi falado aqui, a Aparecida comentou, né? Dos sistemas agroflorestais, né? Dessa prática ancestral que a gente tem, né? Exemplos e assim indícios de civilizações que existiram aí na Amazônia, né? Enfim, e a gente está nisso, está nessa construção. Obrigada, gente. Obrigada. Bem, então, para nós encerrarmos assim, também temos construído, na perspectiva da educação do campo, um diálogo com a agroecologia. Ano passado também fizemos algumas lives, e uma delas foi sobre agroecologia, tivemos a participação. Esperança esse campo prosperando aí na nossa universidade. Eu agradeço muito as facilitadoras que estiveram conosco, agroecólogas, né, professora Cida, e quero encerrar a nossa mesa. Daqui a pouco vai ter uma outra mesa com o nome Violência contra a Mulher. É preciso conversar sobre isso, né? Mas para encerrar, e aí nessa linha do esperançar, né? Tenho construído algumas tarefas com alguns alunos meus. E essa semana, aliás, semana passada, e apresentado essa semana, eles construíram alguns cordéis sobre agroecologia. E tem um cordel, que é o cordel que eu vou utilizar para encerrar essa mesa, que é da Natália Teles, do Otoniel Monteiro e da Tássia Ferreira, que são alunos da agronomia. Tá? E o tema do cordel deles é Agroecologia, um caminho para o sustentável. Jovem ou ancião, todos têm o direito de se alimentar bem, com segurança e respeito. Segurança alimentar é respeito à vida, comida de qualidade de uma agricultura conhecida, plantada por todos como faziam os nossos avós, sem os SIDAs dessa era que adoecem todos nós. Os recursos da nossa Amazônia precisamos proteger, reduzir o uso de químicos para a contaminação com o tempo. Solo, rios e alimentos, tudo sob um tormento. Um exemplo de um modelo excludente que expande a todo momento. Monoculturas devorando território, diversidade sendo invalidada, nossas matas sendo devastadas, nunca se ouviu tão alto o grito de uma natureza desesperada. Como evoluir e não retroceder? Um modelo sustentável para a agricultura renascer, participativa e com princípios de preservação, terras produtivas e muita diversificação. Um solo mais saudável e sem toxicidade, produzindo para todos alimento de verdade, soberania nutricional e segurança alimentar. É o que a agroecologia proporciona a todos que dela usar. Gratidão a todos que estiveram conosco aqui acompanhando, né, e que a gente possa participar de outras mesas e outros diálogos em outros momentos. Para quem ainda vai ficar, gratidão. Boa noite. Obrigada. Obrigado, gente. Gratidão. Gente. Até a próxima. Valeu, muito obrigado. Até. Até.